Eu dei para minha madrasta o presente de Dia das Mães perfeito, e fiquei observando seu rosto quando ela percebeu o que aquilo realmente significava. Quando meu pai se casou com a Cassandra, eu tinha 11 anos. Minha mãe havia falecido há 13 meses. Melanoma que se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava. Um dia, ela reclamou de uma dor de cabeça. E 82 dias depois, eu estava diante do túmulo dela, vestindo um vestido preto que ainda tinha etiqueta. Meu pai esperou exatamente um ano antes de trazer Cassandra para casa. Ela trabalhava na empresa de investimentos dele, no setor de relacionamento com clientes. Dentes perfeitos, cabelo loiro que nunca se movia. O tipo de mulher que usava salto em churrascos alheios. Ela me faz feliz de novo, explicou meu pai, com a voz suave, mas firme. Preciso que você tente, Emily. Então, eu tentei. Ajudei Cassandra a se mudar, carregando caixas de sapatos de grife para o armário onde as roupas de jardinagem da minha mãe costumavam ficar. Acenei educadamente quando ela reorganizou os móveis, substituindo fotos de família por arte abstrata que abriu espaço. Sorri quando ela transformou a horta da minha mãe em um pátio de meditação, porque cultivar nossa própria comida era tão provinciano. Durante 3 anos, desempenhei o papel de enteada agradecida. Compareci aos eventos corporativos vestindo os vestidos que ela comprava para mim. Tolelei suas amigas que elogiavam como eu era madura para meus 14 anos. Mantive meu luto escondido atrás de notas perfeitas e sorrisos falsos. Meu pai não percebeu quando parei de rir, ocupado demais com a agenda social de Cassandra e os novos clientes que ela trazia. Distraído demais com retiros de casal e clubes de vinho. Enquanto isso, eu dormia com o suéter da minha mãe debaixo do travesseiro até que ele parasse de cheirar como ela. Cassandra tentava do seu jeito. Comprava presentes caros de aniversário para mim, sempre coisas que ela mesma gostaria. Organizou jantares elaborados e me apresentava como nossa filha a pessoas importantes que nunca lembravam meu nome. Até começou um fundo universitário para mim, garantindo que todos soubessem de sua generosidade. Mas quando tive minha primeira menstruação, foi o Google que me ensinou o que fazer. Quando tive pesadelo sobre a morte da minha mãe, foi o cachorro da família que me consolou. O ponto de ruptura veio no 2º ano do ensino médio. Fui escolhida como protagonista da peça da escola, a primeira coisa pela qual me senti apaixonada desde a morte da minha mãe. A noite de estreia caiu na mesma noite da gala beneficente da Cassandra. Obviamente, você precisará faltar à apresentação, disse ela, sem tirar os olhos do celular. Os Richardsons vão trazer o filho deles. Ele estuda em Princeton. Conexões, Emily. Meu pai começou a contestar, mas parou quando Cassandra colocou a mão no braço dele. É apenas uma peça de escola, disse finalmente. Haverá outras. Fui para o meu quarto e peguei a caixa de joias antiga que minha mãe me deixou. Dentro, estava a aliança de casamento dela, um tufo do meu cabelo de bebê e um diário que eu nunca tinha aberto, com medo de confrontar seus pensamentos finais. Naquela noite, entre lágrimas, li-o de capa a capa. A maior parte era o esperado, suas esperanças para o meu futuro, memórias que ela prezava, conselhos que não poderia me dar pessoalmente. Mas a última entrada, datada de 2 semanas antes de sua morte, era diferente. Se você está lendo isto, Emily, preciso que saiba sobre o cofre. A chave está colada nesta capa. O que você encontrar lá mudará tudo. Sinto muito. A chave era pequena, prateada, com o nome do banco gravado. No dia seguinte, faltei à escola e fui ao First National. O gerente me reconheceu, sua mãe disse que você viria eventualmente. Ele me levou ao cofre. Dentro havia um pendrive, várias pastas de documentos e uma carta em sua letra. Minha querida Emily, até agora, Cassandra provavelmente entrou completamente em suas vidas. Eu sabia dela há anos. Li a carta 2 vezes, mãos trêmulas. Minha mãe descobrira o caso do meu pai com Cassandra 6 meses antes de ser diagnosticada. Contratou um investigador particular que documentou tudo, recibos de hotéis, mensagens de texto, fotos deles juntos enquanto minha mãe me buscava no treino de futebol. O relatório do investigador era meticuloso, cobrindo meses. Fotografias de hotéis em 3 cidades, capturas de mensagens que me reviraram o estômago. Recibos de presentes que nunca chegaram ao quarto da minha mãe. Contratos de aluguel de apartamentos que não constavam nos registros da família. Mas havia mais. Registros financeiros mostravam que meu pai e Cassandra transferiam sistematicamente fundos do trust da família da minha mãe, dinheiro que era meu, para contas no exterior. Planejavam isso há anos, esperando o momento certo. O trust era o legado da família da minha mãe, e eu deveria ser seu futuro. Encontrei planilhas detalhadas rastreando milhões desviados por empresas de fachada, contas falsas de clientes e investimentos manipulados. O dinheiro passava por dezenas de países antes de desaparecer em contas numeradas. A assinatura do meu pai estava em todos os documentos críticos. Cassandra assinava na maioria. A pior parte, registros médicos sugerindo que o declínio inesperado da minha mãe talvez não fosse tão inesperado. Resultados de testes estranhos, prescrições incomuns, relatórios de toxicologia que ela encomendou em segredo quando suspeitou. Comecei a me sentir mal após nosso jantar de aniversário. Minha mãe escreveu, no início, só cansada, depois cada vez mais doente. Os médicos não conseguiam explicar meus sintomas. Quando comecei a acompanhar, percebi que só me sentia assim após as refeições que Thomas preparava especialmente para mim. Relatórios de laboratório analisando fios de cabelo mostravam níveis elevados de metais pesados compatíveis com envenenamento prolongado. Ela detalhava testes em alimentos, consultas com especialistas, cada anotação meticulosa. Não posso provar nada. Mas, quando você ler isto, já não fará diferença para mim. Mas não posso deixá-la desprotegida. A última página detalhava seu plano de contramedidas, um segundo trust secreto em meu nome, a casa e os negócios que eu pensava que meu pai controlava, tecnicamente meus aos 18 anos. Minha mãe alterou o testamento 2 semanas antes de morrer, trabalhando com advogados que meu pai nem sabia que existiam.
Certifiquei-me de que o que é seu de direito permaneça seu. Os curadores entrarão em contato automaticamente no seu aniversário de 18 anos. Mas, se encontrar esta carta antes, pode contatá-los usando as informações no envelope. Fiquei horas na sala privada do banco, absorvendo tudo. Quando saí, eu era diferente. A dor e confusão que me definiram por 3 anos se cristalizaram em algo mais duro, mais focado. Não confrontei meu pai imediatamente. Não fugi nem chamei a polícia. Fiz algo mais assustador, me tornei a filha perfeita. Durante 2 anos, executei meu plano, notas impecáveis, presença em clubes e eventos corporativos, aparentando gratidão e lealdade. Documentava secretamente todas as transgressões, conversas, transações financeiras, cada detalhe do desvio do traste da minha mãe. Instalei um cofre secreto no quarto, gravei conversas, fotografei documentos. 6 meses após encontrar a carta, senti-me pronta para contatar os curadores. Conheci o contador forense, a advogada especialista em crimes financeiros e um juiz aposentado amigo do meu avô. Trabalhei com eles, aprendendo finanças, lei, estratégias empresariais, preparando cada passo para recuperar o que era meu. Graduei-me cedo, aos 16, e todos estavam orgulhosos, sem suspeitar do que eu realmente sabia. Cassandra tentou me adotar oficialmente, tentando fortalecer sua posição no traste, mas eu usei a oportunidade a meu favor. Cada passo foi calculado. No Dia das Mães, entreguei meu presente, um livro personalizado, com todas as evidências do caso, cada página documentando suas falcatruas. Cassandra abriu o livro, surpresa e depois horrorizada. Mostrei que suas contas no exterior não eram tão seguras quanto pensava. Ela suava, tremia, mas eu mantive a calma. A festa seguiu, 3 horas de tortura para ela, e eu, impecável como filha amorosa. Quando os convidados foram embora, Cassandra tentou fugir. Mas estava cercada, o FBI, a SEC e meus curadores monitorando cada movimento. Meu pai chegou depois, confuso e furioso, mas não resistiu. Assinou todos os documentos de transferência, Power of Attorney, cartas de renúncia. Ele permaneceu como figura simbólica, sob total supervisão. 2 meses depois, eu estava à frente da empresa, a mais jovem CEO da indústria. Cassandra foi capturada tentando acessar contas no exterior, passou 2 dias na cadeia e depois foi obrigada a cooperar sob supervisão rigorosa. Meu pai, humilhado, mas vivo, permaneceu como figura de fachada. A empresa prosperou, os fundos desviados foram recuperados, os clientes reassumidos. Eu dormia mais no escritório do que em casa, vendi a antiga residência e me mudei perto da empresa. 2 anos depois, a rotina cuidadosamente arquitetada havia se enraizado como uma segunda pele. No escritório, eu era a CEO mais jovem da cidade, mas ninguém fora do meu círculo secreto sabia o verdadeiro alcance do que eu controlava. Cada movimento de Ded ainda era monitorado, cada transação, cada ligação, cada e-mail que ele enviava para antigos parceiros ou clientes. O que parecia uma fachada de normalidade para Cassandra e para o mundo exterior era, na verdade, uma teia de vigilância e controle, construída com precisão cirúrgica. Meu time de trustees, o contador forense, a advogada de crimes financeiros e o juiz aposentado mantinha-me atualizada em cada detalhe. Cada fraude identificada, cada fundo redirecionado, cada documento forjado ou assinatura falsificada que Ded e Cassandra haviam tentado usar para consolidar poder sobre o traste da minha mãe estava agora sob minha supervisão. Eu aprendi a linguagem silenciosa do dinheiro, os padrões dos investimentos e a psicologia das manipulações corporativas, algo que, aos 16 anos, poucos seriam capazes de compreender. Cassandra, enquanto isso, vivia como um fantasma na cidade, obrigada a seguir regras rígidas. O FBI supervisionava cada movimento dela e de suas tentativas de reaver qualquer controle sobre os ativos da empresa. Suas visitas à companhia eram monitoradas, e suas comunicações com antigos contatos foram limitadas a um mínimo supervisionado. Cada vez que ela respirava ou movia-se, sabia que o mundo à sua volta não era mais um território seguro. A arrogância com que me tratava nos primeiros anos havia evaporado, substituída por uma tensão quase palpável. Eu não precisava persegui-la, sua própria consciência e medo eram suficientes para mantê-la sob controle. Enquanto isso, Ded tentava reconstruir uma relação superficial comigo, mas cada gesto seu era medido, cada sorriso, cada comentário, cada conselho mascarado de preocupação era interpretado e armazenado. Eu havia aprendido que não existia sinceridade no que ele dizia, apenas tentativa de sobrevivência dentro da nova ordem que eu estabelecia. O homem que uma vez fora meu pai, ou que eu achava que era, agora era apenas uma peça de xadrez, manipulável e previsível dentro do tabuleiro que eu havia assumido como meu. As reuniões com a equipe de recuperação financeira eram longas e exaustivas. Revisávamos contratos antigos, identificávamos vulnerabilidades nos registros contábeis, rastreávamos transferências internacionais e preparávamos relatórios que poderiam ser usados tanto para consolidar minha posição quanto para iniciar processos criminais, caso necessário. Eu havia me transformado de uma adolescente órfã, manipulada por um novo casal, em uma estrategista meticulosa, capaz de enxergar 3 passos à frente de qualquer adversário, incluindo aqueles que acreditavam me controlar. Ao mesmo tempo, mantinha minha fachada escolar impecável. As amizades permaneciam superficiais, minhas interações cuidadosamente planejadas. E eu me esperava, mas o conhecimento que eu obtinha na prática, lidando com cada aspecto do império financeiro da minha mãe, era incomparável. Eu entendia cada contrato, cada transação e cada risco de forma que muitos executivos experientes jamais conseguiriam captar. Meu aprendizado não estava nos livros, mas na execução prática, na manipulação estratégica das pessoas e recursos ao meu redor. Certo dia, uma nova tentativa de Cassandra veio à tona. Ela tentará acessar um dos antigos contatos internacionais da empresa, na esperança de recuperar parte do poder perdido. O alerta veio instantaneamente de meus trustees. Reuni-me com ela virtualmente, como parte do protocolo, mantendo a calma enquanto expunha cada movimento que ela havia feito. Ela ficou pálida, consciente de que cada passo seu estava registrado, cada ação monitorada. Não havia espaço para improviso. O medo a moldava agora tanto quanto a minha inteligência moldava o ambiente ao redor.
Em paralelo, continuei investigando o mistério sobre a doença da minha mãe. Contratei especialistas em toxicologia, revisitei amostras de tecidos preservados, reconstituí dietas, horários e medicações de anos atrás. Cada descoberta era frustrante, cada evidência inconclusiva, mas algumas peças começavam a formar padrões. Determinadas correlações sugeriam negligência ou até sabotagem, mas a certeza absoluta ainda me escapava. A obsessão pelo detalhe que minha mãe havia me transmitido tornou-se parte da minha vida diária. Cada análise, cada relatório, cada investigação era uma homenagem silenciosa à sua memória. Em casa, a dinâmica havia mudado drasticamente. O apartamento no centro da cidade, comprado próximo ao escritório, era funcional e sem excessos, refletindo a nova ordem de prioridades, trabalho, estratégia e controle. Ded e Cassandra não viviam mais sob o mesmo teto. Eles se isolaram em um subúrbio, seus contatos sociais reduzidos ao mínimo. Cassandra, por sua vez, permanecia sob vigilância constante. O medo da exposição e das consequências legais havia redefinido completamente suas ações e limitações. A cada dia, eu construía não apenas uma empresa, mas uma fortaleza de conhecimento, poder e proteção. A memória da minha mãe estava presente em cada decisão estratégica, em cada ato de justiça que implementava. Cada fundo recuperado, cada fraude exposta, cada contrato revisado era uma peça do legado que ela me confiou. Eu não apenas vingava, mas consolidava um futuro onde a memória e os recursos de minha mãe estariam protegidos de forma indiscutível. E, de forma silenciosa, todos os anos, no Dia das Mães, eu continuava minha pequena homenagem, enviando para Cassandra uma foto de minha mãe no jardim, um lembrete do que havia perdido e do que estava prestes a recuperar plenamente. Ela nunca respondia, mas eu sabia que cada imagem deixava uma marca, um lembrete silencioso da justiça que eu havia construído. Cada gesto, cada decisão, cada movimento estratégico era parte de uma lição de paciência e precisão que minha mãe havia me ensinado, e que agora eu executava com perfeição. O sol se erguia timidamente sobre a cidade, espalhando um brilho pálido pelas fachadas de vidro do centro financeiro, mas dentro do meu apartamento, a luz não importava. Minha atenção estava totalmente voltada para os múltiplos monitores que preenchiam a parede da sala, cada um exibindo gráficos de transações, relatórios financeiros e câmeras de segurança. Era quase meia-noite, mas eu não dormia há horas. Cada linha de código, cada movimento suspeito de Ded ou Cassandra, cada comunicação interceptada era minuciosamente analisada. Eu sabia que qualquer deslize deles poderia ser decisivo, e a paciência era minha aliada mais poderosa. Cassandra havia tentado, de forma quase desesperada, contornar as restrições impostas pelo traste, mas cada tentativa era frustrada antes mesmo de ganhar força. Eu monitorava suas interações em fóruns financeiros, conversas criptografadas e e-mails antigos, e cada pista revelava mais do desespero que ela tentava esconder. Era fascinante e perturbador observar o quanto ela se tornará previsível. Cada ação era uma reação a um medo que agora eu cultivava com perfeição. Naquela mesma noite, uma nova movimentação surgiu. Um dos antigos investidores internacionais que Cassandra tentou contatar estava prestes a transferir fundos para uma conta que ela acreditava estar sob seu controle. O alerta soou automaticamente, e meus algoritmos haviam calculado a probabilidade de sucesso em menos de 2%. Era a chance perfeita de agir. Sem hesitar, comecei a traçar a estratégia para interceptar a operação. Meu plano era duplo, não apenas impedir a transferência, mas também criar um registro detalhado que pudesse ser usado como prova de manipulação e tentativa de fraude. Cada passo foi calculado, cada comando enviado e cada alerta registrado. A operação levou horas, exigiu monitoramento contínuo e ajustes em tempo real, mas no final, Cassandra não só falhou, como também deixou evidências claras do seu envolvimento. A sensação de controle era intoxicante. Enquanto isso, Ded permanecia uma presença quase fantasmagórica em minha vida. Ele ainda tentava pequenas manipulações, enviando mensagens discretas, sugerindo ações que poderiam beneficiar a mim ou, em teoria, a ele mesmo. Mas cada movimento seu era previsível, cada tentativa facilmente neutralizada. Eu me perguntava quantas vezes ele havia subestimado minha capacidade de compreensão e reação. Agora, as regras do jogo haviam mudado, e eu era quem ditava cada passo. Nos dias seguintes, concentrei-me em reorganizar os ativos da empresa de minha mãe. Contratos antigos que pareciam insignificantes tornaram-se peças-chave em estratégias de proteção de patrimônio. Investimentos que pareciam arriscados, mas lucrativos, foram realocados para fundos blindados, enquanto contas em paraísos fiscais foram revisadas e colocadas sob minha supervisão direta. Cada decisão era um reflexo da inteligência e visão que eu havia herdado, mas aprimorado com a experiência adquirida nos últimos anos. As interações sociais externas continuavam cuidadosamente calculadas. Na escola, mantinha o desempenho impecável, frequentava eventos com aparente normalidade e cultivava amizades superficiais. Ninguém suspeitava do que realmente ocorria nos bastidores. Era como viver duas vidas simultaneamente, uma pública, de adolescente comum, e outra oculta, de estrategista implacável, controlando a maior parte do império financeiro que havia sido legado pela minha mãe. Certo dia, recebi uma notificação anônima sobre um arquivo escondido que poderia revelar um segredo crítico sobre Cassandra. Era uma oportunidade de ouro, mas exigia cautela extrema. O arquivo continha documentos antigos, provas de movimentações financeiras ilegais e correspondências que poderiam expor não apenas as fraudes dela, mas também conexões com figuras de alto escalão que haviam manipulado parte dos investimentos da minha mãe. A chance de consolidar minha vingança e assegurar o patrimônio era única, mas qualquer erro poderia levantar suspeitas. Durante semanas, trabalhei nesse arquivo em segredo absoluto. Cada detalhe foi examinado, cada assinatura verificada, cada transação rastreada. O processo era minucioso, quase obsessivo, mas necessário. Quando finalmente reuni todas as evidências, compilei um dossiê detalhado que não apenas provaria a culpabilidade de Cassandra, mas também deixaria claro que qualquer tentativa de contra-ataque seria inútil. Enquanto isso, Cassandra continuava agindo de forma desesperada, sem perceber que cada passo seu era previsível. Seus antigos aliados começaram a se afastar, temendo as repercussões legais.
Cada carta que ela enviava, cada ligação feita era monitorada e registrada. Eu tinha o controle total, e a sensação de poder era absoluta. O ponto culminante chegou numa tarde chuvosa. Enviei uma convocação formal a Cassandra, usando protocolos legais que ela acreditava estar fora do meu alcance. A reunião ocorreria em um escritório neutro, com advogados e auditores presentes, mas eu já sabia que era uma formalidade. Quando ela entrou, seu semblante misturava incredulidade e medo. Apresentei o dossiê, documento por documento, prova por prova, cada linha calculada para demonstrar não apenas a sua culpa, mas também a extensão de sua manipulação e crueldade. Cassandra tentou argumentar, tentou contestar, mas tudo era inútil. Cada contra-argumento era neutralizado por evidências irrefutáveis, cada defesa derrubada por registros precisos. Eu não precisava levantar a voz, não precisava ameaçar. A simples apresentação das informações demonstrava minha autoridade e controle absoluto. Ela percebeu, finalmente, que a criança que um dia tentou manipular agora era a estrategista que ditava o ritmo do jogo. Com a reunião concluída, Cassandra saiu silenciosa, derrotada e consciente de que não havia escapatória. Ded, por outro lado, continuava tentando reparar relações, mas cada gesto seu era agora cuidadosamente mediado, e ele não podia mais esconder sua impotência diante da nova ordem. Nos dias seguintes, reorganizei todo o império, consolidando os ativos, estabelecendo protocolos de segurança ainda mais rigorosos e garantindo que a memória e o patrimônio de minha mãe estivessem protegidos de forma indiscutível. Cada fundo, cada contrato, cada documento foi revisado e realocado conforme minha estratégia de longo prazo. O poder que antes fora deles agora estava inteiramente em minhas mãos, e a sensação de justiça, completa e absoluta, era intensa. Apesar de toda a vigilância e controle, eu continuava mantendo minha vida escolar, mantendo aparências de normalidade, mas a diferença era clara, eu não era mais a adolescente vulnerável que uma vez fora enganada. Cada decisão, cada ação, cada movimento era guiado por uma mente fria, meticulosa e estrategicamente superior. O legado de minha mãe não apenas estava seguro, mas havia sido amplificado, transformado em uma fortaleza de inteligência, justiça e poder absoluto. Nos finais de semana, voltava ao apartamento silencioso, revisava relatórios, analisava cada detalhe do que havia acontecido e planejava passos futuros. Cada imagem, cada transação e cada registro era uma peça de um quebra-cabeça maior, e eu sabia exatamente onde cada peça deveria estar. Cassandra havia sido derrotada, Ded neutralizado, mas eu sabia que o mundo dos negócios era imprevisível, e a vigilância contínua seria sempre necessária. Mas, acima de tudo, havia a sensação de dever cumprido. Cada ato de paciência, cada momento de análise silenciosa e cada estratégia executada com precisão era uma homenagem à memória de minha mãe. Eu havia aprendido, sofrido e crescido, mas agora estava no controle absoluto, e ninguém poderia jamais tirar o que eu conquistara. E enquanto a noite caía sobre a cidade, os monitores brilhavam suavemente na escuridão, exibindo um mundo que eu controlava completamente. Cada luz piscando, cada gráfico subindo ou descendo, cada alerta de transação era uma prova silenciosa de que a jovem órfã que um dia fora manipulada agora comandava um império com a precisão de uma mente imbatível, e que a justiça, finalmente, havia sido feita. Nos dias que se seguiram à vitória sobre Cassandra, Emily sentiu que apenas eliminar a ameaça direta não era suficiente. O mundo financeiro, como sempre, estava cheio de sombras, de aliados ocultos e de inimigos silenciosos que observavam cada movimento, prontos para explorar qualquer vulnerabilidade. Ela sabia que a completa consolidação do império exigiria mais do que inteligência, exigiria paciência, astúcia e manipulação precisa de cada peça no tabuleiro. O primeiro passo foi identificar todos os remanescentes da rede de Cassandra. Cada contato antigo, cada cúmplice que ainda poderia ter influência sobre investidores, corretores e até mesmo autoridades, foi meticulosamente mapeado. Emily criou perfis detalhados, registrando padrões de comportamento, fraquezas e interesses pessoais. Era como montar um quebra-cabeça tridimensional, onde cada indivíduo poderia ser um aliado temporário ou um adversário a ser neutralizado silenciosamente. Ela começou com os mais próximos, ex-associados de Cassandra que mantinham ainda algum controle sobre fundos menores. Usando uma combinação de inteligência digital e estratégias de persuasão psicológica, Emily começou a oferecer alternativas que pareciam vantajosas para eles, mas que, na verdade, alinhavam os ativos deles aos interesses dela. Alguns aceitaram sem perceber, outros resistiram, mas suas tentativas de se opor eram interceptadas antes mesmo de se concretizarem, seja através de bloqueios de contas, alertas discretos aos seus superiores ou evidências documentadas de transações irregulares que poderiam ser usadas contra eles legalmente. Enquanto consolidava esses pequenos núcleos, Emily voltou sua atenção para os aliados de Ded. Apesar de sua aparente neutralidade, ele ainda possuía contatos influentes e informações privilegiadas. Cada reunião, cada ligação ou mensagem enviada por eles era monitorada e registrada. Emily criou cenários simulados para prever cada reação possível, planejando antecipadamente respostas e estratégias de contenção. A complexidade da operação exigia vigilância 24 horas por dia, análise de dados em tempo real e tomada de decisões instantânea. Ao mesmo tempo, ela começou a expandir sua influência em novos mercados. Usando o capital que havia protegido, começou a investir em setores emergentes, comprando participações estratégicas em empresas de tecnologia, biotecnologia e energia renovável. Cada aquisição era minuciosamente planejada para aumentar não apenas o lucro, mas também o poder de influência. Emily sabia que controlar ativos financeiros era importante, mas controlar informações e conexões estratégicas era ainda mais crucial. Uma das jogadas mais ousadas foi infiltrar discretamente aliados confiáveis em empresas que poderiam ter servido de plataforma para ataques futuros de Cassandra ou Ded. Esses aliados agiam como observadores, relatando qualquer movimento suspeito, ao mesmo tempo que garantiam que decisões críticas passassem pelo controle de Emily antes de serem finalizadas. Era um sistema de vigilância sofisticado, quase invisível, mas extremamente eficaz. À medida que consolidava seu domínio financeiro, Emily também começou a manipular publicamente a percepção de sua família.
Apareceu em entrevistas cuidadosamente roteirizadas, em eventos sociais e fóruns empresariais, mantendo a imagem de uma jovem prodígio gentil e altruísta, enquanto ninguém suspeitava da maestria fria com que controlava cada transação, cada contrato e cada movimento estratégico. Essa dissonância entre a imagem pública e o controle real se tornava sua maior arma. Enquanto todos viam uma garota simpática, ela dominava silenciosamente o império inteiro. Paralelamente, Emily implementou medidas preventivas contra possíveis retaliações. Criptografou todos os arquivos mais importantes, criou redundâncias em contas internacionais e estabeleceu códigos internos que apenas ela compreendia. Cada decisão era revisada sob múltiplos ângulos, financeiro, legal e psicológico. Qualquer ação que pudesse expor vulnerabilidades era imediatamente neutralizada antes mesmo de ser percebida pelos outros. Uma noite, durante uma análise detalhada de movimentações suspeitas em um fundo de investimentos, Emily descobriu um grupo de ex-parceiros de Cassandra tentando reorganizar ativos que haviam sido bloqueados por ela. Em vez de confrontá-los diretamente, Emily montou um cenário engenhoso, permitiu que avançassem parcialmente, criando uma ilusão de liberdade, enquanto cada passo era documentado e cada tentativa de subversão era registrada. No momento certo, acionou mecanismos legais e financeiros que impossibilitaram qualquer manobra, deixando os conspiradores sem saída e completamente expostos. Enquanto neutralizava as ameaças restantes, Emily começou a planejar uma expansão ousada, não apenas proteger o patrimônio de sua mãe, mas transformá-lo em um verdadeiro império financeiro independente, resistente a manipulações externas. Começou a investir em empresas emergentes de tecnologia de ponta, energias renováveis e inteligência artificial aplicada a mercados financeiros. Cada investimento era estratégico, cada aquisição calculada para garantir não apenas retorno, mas controle. Durante esse período, sua habilidade em manipular informações tornou-se ainda mais sofisticada. Emily usava análises preditivas para antecipar movimentos de mercado e comportamentos de concorrentes. A cada dia, refinava algoritmos que permitiam prever tendências, identificar fraquezas e explorar oportunidades antes de qualquer outro jogador. Cassandra e Ded, mesmo que quisessem interferir, não tinham mais ferramentas para competir com essa precisão. O ponto final de sua consolidação ocorreu durante uma reunião internacional de investidores. Emily apresentou uma série de novos projetos, cada um apoiado por dados precisos, estratégias inovadoras e garantias de segurança que deixaram todos os participantes impressionados. Sem levantar a voz, sem necessidade de ameaças, ela mostrou que agora era a autoridade máxima, capaz de ditar regras e definir tendências. Seus antigos inimigos e aliados observavam em silêncio, reconhecendo sua supremacia. Nos meses seguintes, Emily expandiu ainda mais sua influência. Criou fundações filantrópicas que funcionavam como fachada de altruísmo, mas que também permitiam controle estratégico de certos setores. Contratou especialistas em segurança, tecnologia e direito internacional para manter cada passo sob supervisão rigorosa. Cada movimento, cada decisão, cada investimento era planejado para garantir longevidade e estabilidade ao império que agora controlava completamente. No fim, Emily não apenas vingou-se de Cassandra e neutralizou Ded, mas transformou seu legado familiar em algo impenetrável e duradouro. Ela havia se tornado a mente por trás de um império financeiro, estrategista imbatível e guardiã absoluta do patrimônio de sua mãe. O mundo exterior via apenas a jovem prodígio, gentil e inteligente, mas nos bastidores, Emily comandava tudo com precisão cirúrgica, garantindo que nenhum inimigo pudesse jamais ameaçar o que ela havia conquistado. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Emily permanecia em seu escritório, observando os monitores, revisando relatórios e ajustando estratégias futuras. Cada gráfico, cada transação, cada alerta era uma prova silenciosa de sua supremacia. O império não era apenas seguro, era imbatível, e a sensação de controle absoluto e justiça perfeita era mais intensa do que qualquer vitória que já experimentara. Cassandra, Ded e todos os outros agora eram apenas peças no tabuleiro, e Emily a jogadora que ditava as regras. O mundo continuava a girar, mas Emily estava no centro de tudo, vigilante, estratégica e implacável. A justiça havia sido feita, o legado protegido, e o império fortalecido. E, acima de tudo, a jovem estrategista sabia que, independentemente de futuras ameaças, seu controle absoluto jamais seria desafiado novamente.